Vamos abrir então nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 11 e nós vamos ler dos versos 26 até o verso 32, amém? Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Diz assim a palavra de Deus: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Será que quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Amém? Vamos orar. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vem dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, ai a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos dei. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a todos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos cantou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, veja o menino deitado. Deus nos amou, digamos todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos dei. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a todos Deus quer bem. Em Deuteronômio, no capítulo 11, versos 26 ao 32, nós já lemos esse texto no início do nosso culto. Nós vamos agora meditar nesse texto, nos preparando para o momento de contrição. Observe que no verso 26, Deus, ele propõe a bênção e a maldição. Nós sabemos, meus irmãos, que a doutrina da soberania de Deus,
ela fere, ela é contra a doutrina do livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa livre juízo, ou ainda livre poder de escolha. Quando você escolhe ser salvo, quando você escolhe, quando você acredita que você tem o poder de escolher todas as coisas. Infelizmente, a doutrina do livre-arbítrio, ela é totalmente mentirosa, porque nós não temos poder de escolher coisas pequeninas que sejam. Às vezes a gente escolhe fazer um arroz com uva passas. A gente chega no mercado, uva passas, acabou. A gente compra azeitona e faz o arroz com azeitona. Nem isso a gente tem poder para escolher. As coisas mínimas, quanto mais as coisas maiores, teremos poder de escolher. Mas Deus está falando agora aqui ao seu povo uma proposta deles escolherem a bênção ou a maldição. Não que eles tivessem o poder de livre-arbítrio, mas que Deus, primeiramente, os resgatara da terra do Egito. Era como nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, e quando agora esse povo está vivo, Deus agora lhes dá o poder de escolherem. Vocês têm a bênção, vocês conheceram a bênção, e vocês agora também têm a oportunidade de escolher a maldição. O que seria a maldição? Rejeitar a Deus e a sua palavra, rejeitar a Deus e a sua lei, rejeitar a Deus e a Bíblia, rejeitar a Deus e os seus mandamentos. Meus irmãos, na verdade, era uma proposta indecente. O que Deus está dizendo aqui para o homem e para o seu povo, no caso, estão reunidos aqui o povo de Deus, o que Deus está dizendo para nós é o seguinte: escolha, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Você quer a bênção ou você quer a maldição do próprio Deus? Portanto, eu sei que ninguém escolheria aqui ir para o inferno, ninguém deseja isso. Até muitos ímpios que encontramos na rua, por vezes, nós falamos para eles: você quer ser salvo? Você acha que quando você morrer, você deve ir para o céu ou para o inferno? O que geralmente as pessoas respondem? Mesmo não sendo convertidas, quer ir para o céu? Aí você pergunta: mas por que você acha que você entraria no céu? Ele fala: eu sou trabalhador, eu sou uma boa pessoa, eu tenho que entrar no céu. Quem tem que ir para o inferno são os bandidos, eu tenho que ir para o céu. Então, todo mundo quer ir para o céu. Agora, o que nós não sabemos é que esse texto tem alguns termos e alguns ensinamentos pelos quais, se nós não passarmos por eles, nós não podemos ser salvos, não podemos ir até o céu. Agora Deus, Ele diz assim, verso 27, quem pode ler para nós? Bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Muito bem, a bênção quando cumprirdes os mandamentos, ou seja, a bênção quando você obedecer a Bíblia. Verso 28, a maldição. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E a maldição, quando você desobedecer a Bíblia, quiser fazer o seu próprio caminho para Deus, o seu próprio caminho para a salvação, que não for de acordo com a palavra de Deus, a maldição recairá sobre as nossas vidas, e consequentemente, já estaremos servindo outros deuses, mesmo que seja o nosso próprio ego, como diz o apóstolo Paulo, em Timóteo, dizendo que nos últimos dias os homens serão egoístas. Egoístas é aquele negócio de selfie, adorar a si mesmo, adorar os seus próprios conselhos, ser sábio aos seus próprios, ser mais sábio do que Deus. E a Bíblia diz em Provérbios: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Agora,
entram os passos importantes. Verso 29. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte? Ebal. O que muita gente não sabe é que Gerizim significa cortar e Ebal significa cortado. Gerizim, ele significa cortar. Quando alguém está cortando, mas Ebal já está no particípio, é uma obra acabada, já está cortado. Inclusive Ebal vem de uma raiz que está relacionado à calvície, alguém que está cortado já, cujo monte já estava calvo, o monte já estava sem nada, já estava cortado. E aqui nós temos o primeiro ensino de Deus para as nossas vidas, que está tanto na circuncisão como no batismo. Circuncisão significa cortar, e circuncisão era cortar o prepúcio masculino, ou seja, significa cortar, morrer para a carne, cortar os desejos da carne, cortar os prazeres da carne. E batismo significa morte para a carne, para o velho homem, para a antiga vida. Então Gerizim significa Deus falando para nós: corta a sua carne, corta os seus prazeres, nega a si mesmo, toma a cruz e siga Jesus. Se não for assim, ninguém verá a salvação, verá o céu. Agora Ebal significa cortado, era o lugar da maldição. Significa o seguinte: se você não cortar a sua carne, se você não negar a si mesmo, você será cortado. Ou você corta, ou você será cortado. A palavra de Deus é assim: ou você mortifica, ou você morre. Ou você corta a sua carne, ou Deus te cortará para todo sempre. É mais ou menos, ou é exatamente isso que a palavra está dizendo. Agora, ele diz assim no verso 30, porém não estão eles, porventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré, ou seja, os montes da bênção e da maldição, eles estavam diante de Gilgal. Nós já sabemos o que é Gilgal, nós já estudamos isso. Gilgal significa rolo do livro, significa rolo, significa, e está relacionado ao rolo do livro, é uma parábola de Deus. Rolo do livro é a Bíblia. Quando nos Estados Unidos, quando na corte, diante dos tribunais, quando uma testemunha vai jurar, eles colocam a mão onde? Em Gilgal, no rolo do livro, sobre a Bíblia, e ali eles juram. Agora, o povo de Deus é chamado diante da palavra de Deus, que não pode mentir, a dizer: eu vou cortar a carne, eu nego a mim mesmo, eu tomo a cruz, eu sigo a Jesus. A profissão de fé, o que todo mundo precisa fazer, profissão de fé e batismo, para adentrar nas fileiras da igreja do Senhor Jesus Cristo, significa isso. Eu estou professando hoje que eu quero negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Eu quero cortar as minhas vontades, eu quero tomar essa cruz, esse sofrimento, diante da palavra de Deus. Esse juramento é feito, diante de testemunhas públicas, esse juramento, ele é feito. Agora, o que também muita gente não sabe, é que a Bíblia diz no verso 31, porque passareis o Jordão. E o que muita gente não sabe é que Jordão significa aquele que desce. Jordão, ele é um rio que, se eu não me engano, ele nasce no Monte Hermon, e ele vai descendo, ele desce muitos quilômetros,
e ele desce, 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 até desaguar no Mar Morto. E por isso Jordão, no hebraico não tem o termo J, e também no grego é I, né? É Jordan, ele significa aquele que desce, significando com isto que quem não se humilhar não poderá fazer o juramento diante do Senhor, não poderá ser salvo, não poderá ser curado, não poderá receber a bênção do Senhor, não poderá entrar no céu, não poderá entrar na terra prometida. Você precisa passar o Jordão significa aquele que desce significa se humilhar. Você, toda vez que você ouvir do significado do Jordão, aquele que desce, você tem que lembrar de uma pessoa na Bíblia. Vamos ver se você tem o dom de revelação. Naamã. Tem gente que tem o dom de revelação aqui na igreja. Naamã, porque o profeta Eliseu disse para Naamã: você é soberbo, você precisa se humilhar. Quando você se humilhar, a tua cura não está no remédio, não está na farmácia, não está na farmaqueia, a sua cura está na humilhação. Se você se humilhar, você será salvo. Humilha-te, desce 7 vezes no Jordão, e você ficará limpo. Naamã, a primeiro momento, soberbo, eu achei que o profeta ia sair comigo, ia colocar a mão sobre o leproso, eu não vou nada, lá na Assíria tem rios mais limpos, rios melhores do que este de Israel. Mas ele não sabia que as águas de Israel significam o próprio Jesus, o próprio Salvador. E agora, quando Naamã, ele se humilha, o soldado dele fala assim: por que você não obedece, Naamã? O profeta não te pediu algo difícil. Aliás, se ele pedisse algo difícil, você faria. Ele só pediu para você: se humilha, desce 7 vezes no Rio Jordão, ou seja, se humilhe completamente, porque 7 é o número da perfeição, o número completo. E agora Naamã, ele desce 7 vezes. E o que acontece quando ele desce 7 vezes? Ele é curado. Significa então que quem não se humilhar não poderá ser salvo. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí nós terminamos, meus irmãos, a nossa meditação inicial. Gostaria de convidar você